Cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Repita comigo: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Primeira coisa que eu quero que você guarde: ela clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está sofrendo muito, endemoniada, está terrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus ficou calado, em silêncio. Então os seus discípulos se aproximaram e pediram, repita comigo: manda embora. Veja que os discípulos estão dizendo: manda ela embora. Manda ela embora. Por favor, não confunda essa mensagem com mande embora Ismael, porque lá estávamos falando de nós mandarmos embora a nossa antiga criatura e a nossa carne. Estávamos falando das obras da carne, daquilo que é próprio da carne. É nós que mandamos embora. Mas hoje você vai ouvir algo muito ao contrário. Os discípulos diziam o seguinte: manda embora. Manda ela partir, sair daqui. Pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: o Senhor me ofendeu, me chamou de cachorro, me respondeu mal, eu vou embora, eu estou chateada. Não, ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite: para o momento de clamor, é um fato, guarde isso, é um fato, que a sua intercessão tem poder sobre a vida dos seus familiares, parentes, amigos de trabalho e de pessoas. Eu vou repetir isso: as suas orações exercem poder sobre pessoas. E quem são essas pessoas, pastores? Pastor, pessoas com capacidade de ouvir, pessoas com capacidade de entender. Não, olha o estado dessa menina. Ela está terrivelmente endemoniada. É alguém que não tem condições de pedir ajuda. É alguém que não tem um estado emocional, físico, está amarrada pelo diabo. É como alguém que está preso numa embriaguez, na droga, preso em alguma situação em que ele não consegue se libertar, ele não consegue buscar socorro, ele não consegue sair daquilo sozinho. A filha não podia buscar, a filha não podia pedir, a filha não tinha como, mas a Bíblia diz que quando uma pessoa está limitada, que o diabo tomou a vida dela, a mente dela,
que Satanás então colocou ela em uma condição em que ela não tem capacidade, ela não tem nitidez, ela não tem lucidez, condição. Quando você intercede, quando você ora, você pode libertar essa pessoa das cadeias de Satanás. Há poder na sua intercessão. Eu não estou falando de pessoas lúcidas, pessoas que vão para o seu trabalho, retornam, mas o estado desta moça era um estado que a mãe vai dizer, ela está sofrendo muito, ela está terrivelmente endemoniada, ela não está em condição. A tua oração e a tua fé, a tua intercessão é se colocar no lugar da pessoa, pode libertar essa pessoa, pode desprendê-la das cadeias do diabo. Quando a pessoa não tem condições por ela mesma, se você se colocar na brecha, Deus te ouvirá. A mãe relata que a filha está terrivelmente endemoniada. Agora, irmãos, eu quero falar aqui nessa noite sobre 3 obstáculos que Deus propositalmente cria para que eu e você venhamos alcançar as bênçãos. Eu vou repetir isso. Eu vou falar de 3 obstáculos que Deus propositalmente cria para que eu e você venhamos alcançar as bênçãos. E por que que Ele cria esses 3 obstáculos? Por que que Ele gera esses 3 obstáculos? O primeiro, repita comigo, o primeiro, o silêncio de Deus. Observe que a Bíblia diz que essa mulher, ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, e a Bíblia vai dizer que Jesus não responde uma palavra. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que seremos provados por Deus no silêncio. E o que Deus quer causar com este silêncio quando eu e você clamamos a Ele? Ele quer desenvolver em nós perseverança. Porque se pedimos e logo Ele responde, ficamos acomodados, costumamos ficar birrentos, a Bíblia diz que antes de pedir Ele sabe, mas uma coisa que Deus quer que eu e você venhamos desenvolver é perseverança. Então ela clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Jesus não respondeu nada. Então entenda, uma dos obstáculos e uma das provas de quem ora e de quem busca a Deus e que está precisando de algo é aprender a lidar com o silêncio de Deus. Deus silencia, não te responde nada. E você tem que aprender que isso é uma maneira dele te treinar. A segunda coisa que nós vamos ver nessa noite, e ela é muito interessante, que eu e você temos que aprender a lidar com a unção que quebra o jugo e libera as bênçãos, é o não de Deus. Porque quando ela diz, quando os discípulos dizem, mestre, despede ela vem atrás de nós, Jesus disse, eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Então eu e você, quando estamos orando, temos que aprender a ouvir nãos.
E esse não de Deus às vezes vem através de pessoas, através de portas que não abrem, através de circunstâncias. Nós estamos orando, mas ao invés de ouvirmos sim, estamos ouvindo não. E o que Deus espera que eu e você aprendemos com o não, repita comigo, criar convicção. Então o silêncio é para gerar em mim perseverança. Deus está quieto, eu estou perseverando, eu estou orando. Deus diz não. Por que Deus diz não? Porque muitos de nós pedimos uma coisa hoje, amanhã pedimos outra. Pedimos uma coisa hoje, amanhã mudamos o pedido. Queremos uma coisa hoje, amanhã queremos outra. Então Deus diz não e não para desenvolver em você, e você começar a dizer: Senhor, mas eu quero, eu preciso, eu necessito. E isso vai gerando em você convicção. Você precisa ter convicção. O primeiro degrau para alcançar a bênção, a Bíblia diz que Elias ora, e ele manda o servo dele olhar e não tem nada. Ele ora de novo, o servo olha e não tem nada. Ele ora de novo, o servo olha por chuva e não tem nada. E 7 vezes, na 7ª vez, o servo veio e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem, mas isso que é? Então eu e você temos que aprender que quando estamos orando, Deus, primeira coisa, Ele silencia. Segunda coisa, Ele diz não. Porque Ele quer gerar em nós convicção. A terceira coisa que nós temos que aprender nessa noite, da unção que quebra o jugo e libera a bênção de Deus, e aqui está, irmãos, a mais forte de todas. Repita comigo: a rejeição. Qual é a primeira? Vamos repetir junto. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Então vamos falar junto. A primeira é o silêncio de Deus. Repita. Irmãos, vocês estão numa campanha, vamos repetir. A primeira é o silêncio de Deus. Repitam. A segunda é o não de Deus. A primeira é para que eu aprenda a ser perseverante. A segunda é que eu tenha convicção. A terceira é a rejeição. Porque aquela mulher disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aqui é um teste. Quando Deus nos rejeita, Ele quer nos levar para um lugar chamado humildade. Humildade. Porque rejeição geralmente gera mágoa, ofensa, tristeza, repugnação. Mas Deus sabe que para alcançar as bênçãos dele, porque, irmãos, Deus, para nos abençoar, Ele vai usar pessoas. Pessoas crentes, pessoas não crentes. Ele vai usar pessoas para isso. E nós temos que aprender a lidar com o silêncio. Nós temos que aprender a lidar com o não. E nós temos que aprender a lidar com a rejeição. A Bíblia diz que quando Jesus disse: não é lícito tirar do pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, aquela mulher não se ofendeu. E sabe por que nós deixamos de buscar e orar a Deus? Porque clamamos e Ele está em silêncio. Então, porque Ele está em silêncio, eu paro de orar. Porque clamamos e Ele diz não, e porque Ele diz não, eu paro de pedir. Clamamos e Ele nos rejeita. Deus nos rejeita.
E o que ele quer com a rejeição? O que ele espera com a rejeição? Que eu e você venhamos entender que a maior arma que o diabo usa contra nossas vidas é a ofensa, é a mágoa, é a ingratidão de pessoas. Então Deus precisa nos treinar quando nós oramos, quando nós clamamos, para que a nossa oração seja perseverante, uma oração que alcance, uma oração que foque na vitória, porque senão o diabo está lá na menina, o diabo está lá alojado, e você que está lutando em oração, Satanás às vezes está bloqueando áreas da sua vida, e quando você vai orar, o inimigo vai usar contra você esse tipo de coisa. Gente que se cala ao teu pedido de socorro, gente que diz não, fecha a porta na tua cara, gente que te rejeita. E nós precisamos ser treinados nisso. A Bíblia diz que quando Jesus disse: não é lícito tirar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, ela se ajoelhou e adorou a Ele. Volte ao versículo 26. Ela respondeu, ele respondeu: não é certo tirar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Volta no 25, por favor. Veja, 24. Quando Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas. Quando ele a rejeita, a Bíblia vai dizer no versículo 25 que ela não fica ofendida, que ela não fica chateada. Ela vai fazer o seguinte no versículo 25: a mulher veio e ajoelhou-se e adorou a Ele. Sim, Senhor, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do seu dono. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês essa noite? Observe você: silêncio, não e rejeição. E no final, o que ela recebe? Versículo 28. Versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé, seja feito conforme o quê? Olha, mas ele tinha dito não. Não. Mas agora ele está dizendo: seja feito o que você deseja. Porque aquela mulher, mediante as provas que a oração tem, silêncio, não, rejeição, ela se humilhou, adorou, o Senhor disse: seja concedido o seu desejo, mulher, porque grande é a tua fé, porque a tua fé passou pelo silêncio, a tua fé passou pelo não, a tua fé passou por rejeição, mas você continua adorando. Não, você não entendeu. Você não entendeu? Dá um glória aí, irmão, fica aleluiado aí. A tua fé passou pelo silêncio, a tua fé passou pelo não, a tua fé passou para a rejeição, mas você continua adorando. Agora o que me chama a atenção, Val, o que quebrou o meu coração aqui, gente, é que os discípulos disseram: manda ela embora. Jesus fica em silêncio, Jesus diz não, Jesus rejeita, mas em hipótese alguma você vai ver ele mandando esta mulher embora. Escute isso que Deus falou comigo.
Na Bíblia, você nunca vai ver Deus mandando alguém embora. Você pode ver Ele rejeitando, como rejeitou Saul. Mas quem saiu fora foi Saul. Na Bíblia você vai ver os discípulos indo embora e Jesus perguntando para os discípulos: querem ir vocês também? E eles disseram: para onde? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Observe a todo tempo. Agora, você sabe que o ano passado todinho, porque Deus ficou em silêncio para mim, porque Deus disse não para mim, porque eu me senti rejeitado por Deus, quantas vezes eu pensei que Deus estava me mandando embora? Quantas vezes eu pensei, deu o meu tempo, chegou a minha hora. Quantas vezes nós interpretamos assim: Deus não está me respondendo, Deus disse não para mim, a porta não abre, a porta não está se abrindo, eu estou batendo, ela não está se abrindo. Deus me rejeitou, então Ele não quer nada comigo, Ele está querendo que eu vá embora. Observe, Ele não mandou ela embora, Ele simplesmente, Ele ficou em silêncio, Ele disse não, Ele rejeitou, mas em nenhum momento Ele disse: vá para outro lugar, se afaste de mim, vá embora. E quantas pessoas, porque Deus fica em silêncio para elas, porque Deus diz não para elas, porque Deus rejeita, elas entendem: eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, eu tenho que abandonar, Deus não quer nada comigo, Deus não me ama, e Ele abandona. Observe que Jesus não mandou ela embora. Quando ela passou por essas 3 etapas, Ele disse: grande é a tua fé, teu desejo te será concedido. Mateus 7, versículo 7. Peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam, não é bata, batam a porta, não é busque, é busquem, não é peça, é peçam, busquem, batam, e a porta o quê? Será aberta para vocês. Deus não nos manda embora. Ele é nossa única chance, nossa única saída. O segredo está em perseverar, em estar convicto, saber lidar com rejeição e não ir embora, mas adorar. A sua fé suporta essas 3 etapas? Você tem a fé que suporta essas 3 etapas? Silêncio, não e rejeição? E após isso, adora? Você possui essa fé? Você sabe o silêncio, o não, a rejeição e continua adorando? A tua fé consegue passar por essas 3 etapas? Em qual delas você pararia? Precisamos entender que Deus provoca a nossa fé. Porém, a fé que vence esses 3 obstáculos alcançará o favor do Senhor. Põe na tela João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E o quê? Muda essa tradução. Todo que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim, repita comigo, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, o lançarei fora.
não te manda embora. Deus fica em silêncio. Deus diz não. Deus rejeita. Mas nunca entenda com isso Ele dizendo: se afasta de mim, vai embora de mim, porque Deus não manda ninguém embora. Muitas das vezes, por não entendermos que Ele está nos treinando, que Ele está fortalecendo a nossa vida de fé e de oração, nós é que entendemos e abandonamos e desistimos. Saul foi rejeitado como rei, mas não como pessoa, porque foi rejeitado como rei, perdeu a salvação. Então Deus rejeita. Muitas das vezes Deus rejeitou a adoração de Israel, Deus rejeitou muitas das vezes o clamor de pessoas, mas Ele nunca disse para elas: eu não quero mais nada com vocês. Pelo contrário, Ele disse: se arrependerem, eu estou aqui. Se me buscarem, vão me encontrar. Se arrumarem, eu estou aqui. E entenda, a Bíblia diz: vão para o inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não preparou o inferno para você e para ninguém. Ele não nos manda embora, mas porque Ele silencia, porque Ele diz não, porque Ele rejeita, nós entendemos com isso que Ele está dizendo: sai, você não pertence, você não é meu, você não é meu filho, e tomamos a decisão de nos afastarmos dele, enquanto Ele está esperando que depois de tudo isso a gente erga as mãos e adore a Ele e louve a Ele. Então Ele vem e derrama as bênçãos dele sobre a nossa vida. Os presbíteros, por favor, ministério de louvor, formem uma fila por aqui. Por aqui, por favor.